Adolfo possui graduação em História pela Unesp de Franca, é especialista em leitura e produção de textos na interdisciplinaridade, também pela Universidade de Franca, professor de História na rede pública e privada, pesquisador de História da cidade, cultura e política religiosa, membro da USE Franca, da Intermunicipal de Franca, além de ser um colega bastante ativo aqui da nossa equipe. Então, o Adolfo ele vai apresentar o tema Allan Kardec, a ciência e o racismo, nessa última apresentação, e que o Adolfo possa, dentro do nosso tempo ainda escasso, conseguir sintetizar. Esse trabalho parece ser bastante provocativo. Bom dia, meus irmãos. Com muita emoção eu retorno a essa casa. Vocês podem ver na apresentação que tem até uma propaganda da USE de Franca, na nossa página no Facebook. Então, para quem quiser curtir os trabalhos que nós realizamos na nossa cidade. Mas eu não vim falar da USE, vim falar de Allan Kardec, a ciência e o racismo. Bom, então esse artigo ele tem como objetivo analisar a construção dos conceitos de raça, racialismo e racismo, que são conceitos diferentes. Fazer um debate acerca dos termos selvagem, primitivo e civilizado. E investigar se Allan Kardec, se ele foi influenciado ou não pelos fundamentos do racismo científico. Os críticos de Kardec, eles apontam excertos em algumas de suas obras que seriam apócrifos ou contraditórios, para acusá-lo de racista. Então, com esse trabalho, nós pretendemos responder às seguintes indagações. Allan Kardec teria sido racista? Seu pensamento precisa ser revisado? Alguns trabalhos aí já prepararam o ambiente para que eu pudesse tratar desse tema nesse momento. E, claro que eu, ao escrever esse artigo, eu procurei me posicionar como pesquisador e não como um adepto. De modo que na metodologia eu fiz uma análise de textos, livros e artigos científicos sobre essa temática. Então, a primeira coisa do artigo é a construção do conceito de raça, que não é fácil, é muito complicado até os dias de hoje definir o que é raça. Mas na história das ciências naturais, e ela começa nas ciências naturais, a construção desse conceito, então ele vai aparecer inicialmente na zoologia e na botânica, para classificar as espécies de animais e vegetais. Então, inicialmente, raça aqui vai sendo empregado para classificar os animais e vegetais. No século XVIII, por exemplo, a cor da pele foi considerada um critério fundamental entre as raças. E, inclusive, a espécie humana, naquele momento, no século XVIII, ela foi dividida em 3 raças, que seria a raça amarela, a raça branca e a raça negra. Já no século XIX, há um interesse muito grande da nossa parte de analisar o século XIX, acrescentou outros critérios além da cor. Então, quais são os critérios? Por exemplo, o ângulo facial, o crânio, o tamanho do crânio, era muito analisado, muito estudado. Os lábios, nariz, queixo e assim por diante. Então, esses são os outros critérios que passam a ser considerados também na classificação das raças, isso no século XIX. E, evidentemente, que para aperfeiçoar a classificação com características culturais, intelectuais, morais e psicológicas de determinadas raças.
Então isso já começa a acontecer no século XIX. Foi um naturalista francês, o Georges Cuvier, desculpe o meu francês, viu, gente? Foi ele que introduziu no início do século XIX, né, o termo raça na academia, ou como sendo um termo científico. Então isso é no início do século XIX, isso para nós é muito importante, antes de falarmos de Kardec. Né? E a classificação dos negros como uma raça inferior. Veja, gente, isso é início do século XIX. Então já aparece na academia, né, um teórico classificando os negros como raça inferior. Ele pega e fala que os negros, naquele momento, eles podiam ser observados, né, ou nas tribos, nas comunidades primitivas, do continente africano, aquelas comunidades que viviam isoladas, ou daqueles que eram trazidos para o continente americano na condição de escravos. É isso que ele fala. Eram esses que eram observados, que eram analisados e estudados na época. Então, o conceito de raça, já no início do século XIX, ele aparece com a questão da superioridade da raça branca, né? E isso passa a ser aceito pela academia, já no início do século XIX. Em meados desse século XIX, o conceito então ele vai migrar das ciências naturais para as ciências sociais, isso é muito importante, e o Herbert Spencer, ele aparece e é considerado como o fundador ou o pai do racismo científico, que não é racismo, né? Daqui a pouco a gente vai definir ele. Então aí começou a criar a noção de diferenças entre povos e sociedades. E depois outros teóricos vieram corroborar o seu pensamento. Agora, no século XX, né, damos um salto para o século XX, na década de 40, esse conceito de raça, ele passa já ficou marcado não pelas referências à aparência física, como vinha até então. Agora já começa a se dar uma ênfase à cultura. E aí, o que acontece? O conceito de raça ele é substituído por etnia, né? Isso a partir dos anos 40 do século XX. Inclusive, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU até convocou uma série de pesquisadores para definir o conceito de raça, o conceito de racismo, né? Então, já após a Segunda Guerra Mundial, já começa a discussão do termo racismo, no século XX. E no final do século XX, a biologia, a genética, elas vão dizer o seguinte: não existem raças. Existe uma única raça, que é a raça humana. Mas isso no século XX. Então hoje o conceito ainda existe, se aproxima ao conceito de etnia, né? Com uma diferença. Etnia é um conceito da academia. E o conceito de raça hoje, ele já é uma construção que ficou no senso comum. Né? Ou em outras palavras, a academia não aceita muito, nos dias de hoje, o termo raça. Ele até é usado por algumas áreas do conhecimento para a gente entender a sociedade, até mesmo a questão do racismo que existe nos dias de hoje. Então, o racialismo não é racismo, né? Porque o racismo é um comportamento discriminatório, é discriminação de um indivíduo, de um grupo de indivíduos contra pessoas pertencentes a um determinado grupo racial. Essa é a definição que nós temos de racismo. E o racialismo, ou racismo científico, corresponde às diversas doutrinas sobre a temática racial. O racismo foi criado por volta de 1920. Aí fala que o racialismo propõe a existência e respeito de todas as raças que existiam até então, né, entre o final do século XVIII e início do século XIX, e que era uma teoria científica das raças humanas ou das diferenças raciais. Agora vou acelerar um pouco aqui, né? Então, o conceito de racismo ele surgiu na década de 20, como eu já falei, né, no século XX, e o racismo em si não tem uma fundamentação científica.
o racialismo sim. Aí a palavra racismo, né? Nós já tratamos disso. Olha lá, a palavra racismo aparece nos dicionários por volta de 1930. E aí a gente vai falar um pouco da base científica do racismo. Eu não vou ter tempo para falar dos teóricos. Mas, por exemplo, Thomas Malthus, ele escreve um livro em 1798, é importante o período que ele escreve o livro. Nesse livro ele vai falar que a quantidade de habitantes não era proporcional à quantidade de alimentos que era produzido. E o que ia acontecer no futuro? Ia ter a miséria, né? A fome. Então ele propunha que tinha que haver um controle, né? Para que não houvesse a fome, a miséria. Então ele acaba utilizando o quê? O termo de sobrevivência dos mais aptos. E ele vai influenciar, por exemplo, o Darwin, que fez a teoria da seleção, escreveu o livro A Origem das Espécies, que fala da questão da seleção natural, das mutações. Darwin não falava especificamente de seres humanos, mas ele usou o termo raças favorecidas na luta pela vida. Isso é importante. Herbert Spencer, também um teórico muito importante, antes de Darwin, é ele que cria o darwinismo social. Apesar do termo ser ligado ao nome de Darwin, mas é o Spencer que cria, porque é ele que vai falar da evolução humana. E ele fala basicamente que a evolução humana se dá através do quê? Uma coisa hereditária. E que quem sobrevive são os mais aptos. Depois vem o Gobineau, que é considerado o pai do racismo moderno, né? E Gobineau, sim, ele defendia a superioridade da raça branca em relação às outras. Ele era até contrário à miscigenação entre as raças, porque com isso a raça branca ficaria fraca, né? Depois, o Francis Galton, que criou a eugenia, que seria a ciência do melhoramento racial. Galton, ele compara a sociedade e a família como um jardim, onde as ervas daninhas deveriam ser eliminadas, né? Se inspirando em Mendel, né, o criador do mendelismo e da genética. Então, no final do século XIX, o que estava acontecendo entre os teóricos? Né? Contrastavam o conceito de raça, de etnia, costumes, fomentando o chamado racismo social, que estava em voga naquele momento, em função da segunda revolução industrial, né, da Belle Époque. Então foi um momento de tendência individualista da sociedade. E no século XX, com a evolução do pensamento científico, vem a biologia, né, por exemplo, dizer que o ser humano só existe uma raça, que é a raça humana. Aí sobre o racismo e imperialismo, que as potências imperialistas se utilizaram dessas teorias racialistas para poder justificar a ocupação que esses países desenvolveram na África, na Ásia e na Oceania, né, com o advento do imperialismo e também do neocolonialismo. Aí a gente entra no tema propriamente dito. Eu espero que ele não me mostre agora os 5 minutos, porque agora eu estou entrando no tema. Né? Então, críticas ao pensamento de Kardec. Então, os críticos, eles apontam excertos de algumas obras. Claro que eu escolhi alguns excertos, aqueles que me chamaram a atenção, mas existem outros excertos de Kardec, né? nas suas obras, são considerados apócrifos. Então, por exemplo, na pergunta 222 do Livro dos Espíritos, uma parte dessa pergunta, uma pergunta longa: por que há selvagens e homens civilizados? É Kardec perguntando. Então, para os críticos, ele já está demonstrando racismo. Ele está afirmando que existem selvagens e civilizados. Aí ele continua na sua pergunta: se tomares uma criança hotentote, seria um africano que vive numa comunidade isolada na África, recém-nascida, e se ela foi educada num colégio europeu, será que ela vai se transformar num Newton? Né? Será que isso vai acontecer? Essa é a pergunta de Kardec. Então, na pergunta, os críticos já dizem o seguinte: não, só pela pergunta ele é racista. Né? Aí vem a resposta. Aí que a crítica é mais pesada ainda. Tudo bem, nós sabemos que a resposta é dos espíritos. Mas olha lá, em relação à sexta questão, dir-se-á, sem dúvida,
que o Tentonte é uma raça inferior. É uma questão de interpretação, tem um dir-se-á. Acontece que muitos críticos não são honestos, eles não mostram um dir-se-á. Eles mostram, está falando que ele é uma raça inferior. E a meu ver, não é essa a fala, né? Ao contrário. Olha como é que os espíritos terminam essa resposta. E aí os críticos não falam dessa parte aqui. É que a doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso, do que todo esse debate. E segundo ela, a doutrina espírita, não há várias espécies de homens, mas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados e por aí vai. Quer dizer, não há várias espécies de homens. Seria o mesmo que dizer assim, ó, só existe uma espécie de homens, ou uma espécie humana, né? Já falamos também. Aí uma citação de Kardec. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça, de casta, pois o mesmo espírito pode nascer rico ou pobre, grande, senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, hotentote, ou um erudito europeu. É isso que os espíritos estão respondendo. Em cada encarnação nós temos experiências diferentes, né, das nossas vidas. Então, a nosso ver, ele se refere às almas selvagens como espíritos em evolução, né, a nosso ver. Então, ele não trata os selvagens aqui como raças inferiores. Agora, como na sua época o conceito de racismo não havia sido cunhado, então ele não pode ser considerado racista, né? Ele também fala que o Espiritismo pode auxiliar o progresso. Como? Destruindo os preconceitos de seitas, castas e de cor. É Kardec falando. Destruindo os preconceitos de cor. Ou destruindo os preconceitos raciais. É Kardec falando. Que o Espiritismo traz essa contribuição. Então seria contraditório, né? Um racista defendendo, na sua teoria, ou na seus ensinamentos, né? A luta pelo fim do racismo. E que para Kardec o Espiritismo avança em um campo que a ciência não avança. É o campo da espiritualidade, é o do mundo espiritual. Esse é o campo que trata o Espiritismo. E ele também aproxima o Espiritismo da ciência, né? Ele fala que, abre aspas, a ciência propriamente dita tem por missão especial o estudo das leis da matéria. A ciência, segundo Kardec. E o Espiritismo tem por objeto de estudo o elemento espiritual e suas relações com o elemento material. O Espiritismo admite todas as verdades que a ciência demonstra. Essa frase é muito forte, gente, é de Kardec. O Espiritismo admite todas as verdades que a ciência demonstra. A gente tem que guardar com carinho isso aí. E por último, atualizando o pensamento de Kardec, aqui eu acredito que vai haver um pouco de polêmica. Mas na Revista Espírita de 62, tem um artigo de Kardec falando sobre a perfectibilidade da raça negra, né? Esse artigo foi publicado em 1862, então ele fala assim, ó, abre aspas, assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se sem dúvida de uma raça inferior, isso é, primitiva. Kardec está falando isso, né? Está falando que eles são o quê? Uma raça inferior, uma raça primitiva. Isso está dito, né? Não tem como negar. Mas Kardec não quis dizer isso, mas é o que está dito. Outro excerto da teoria da beleza, esse também eles criticam muito os adversários de Kardec, né? Então, o negro não é belo em sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam a materialidade dos instintos. Ele também é muito criticado aí, nesse artigo. E no livro que é o Espiritismo, já foi até comentado aqui há pouco, né? Também tem um texto dele que ele fala assim, ó, que os espíritos encarnam em um meio simpático em relação com o grau de seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. Está escrito, é Kardec. Não tem como eu negar isso, né? Agora, nesses excertos,
Kardec ele está sendo o quê? Influenciado por fatores históricos e culturais e pela corrente predominante da ciência na sua época, né? Que sugeria uma hierarquia das raças, apresentando a ideia da evolução da raça negra, mas uma evolução biológica, né? Porque essa era a crença da maioria dos intelectuais da academia contemporâneos a Kardec. E no século XX, também é muito importante, tem um antropólogo, né, o Levi Strauss, que é muito respeitado na academia. Ele vai dizer o seguinte, que os povos civilizados e as sociedades primitivas, eles vivem no mesmo patamar. Ou seja, o selvagem não era mais atrasado, inferior ou civilizado. Ele era o quê? Diferente. Então, não era inferior ao civilizado, perdão, diferente. Então, um povo primitivo não é um povo atrasado ou retardado. Um povo primitivo não quer dizer que seja um povo sem história, mas o desenvolvimento dessa história não se escapa. Então, Allan Kardec, ao reafirmar o cunho científico do Espiritismo, assim expressou: o Espiritismo marcha a par com a ciência, o Espiritismo, no terreno da matéria. Admite todas as verdades, eu estou repetindo, admite todas as verdades que a ciência demonstra no campo da matéria, né? Então, para Kardec, a ciência é a única guardiã da verdade no campo, né, da matéria, dos estudos sobre a matéria. Porque no campo espiritual, no mundo dos espíritos, é o Espiritismo. Ele vai além da matéria, o Espiritismo, né? E ele também diz o seguinte, ó, abre aspas: o Espiritismo caminha com progresso, jamais será ultrapassado. Se novas descobertas demonstrassem que está errado em algum ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma nova verdade for revelada, ele a aceitará. Esse é Kardec falando. Se uma nova verdade for revelada pela ciência, evidentemente que ele aceitará. Então ele demonstra que o Espiritismo é uma doutrina progressista, que aceita o avanço da ciência. Agora, o Espiritismo está longe de haver dito a última palavra quanto às suas consequências, mas é inquebrantável em sua base. Essa base está assentada em fatos. Allan Kardec. A ciência progride graças às tentativas e ao erro, a conjecturas e refutações. A ciência progride graças aos erros e acertos, né? Que no século XX, então, a ciência demonstrou que não existe raça inferior ou superior. Nesse sentido, a ciência atualizou o pensamento de Kardec, né? Pelo menos naquele texto lá, aqueles textos publicados na Revista Espírita. Alguém vai dizer, mas isso aí não faz parte do Pentateuco. Mas foi Allan Kardec escreveu. E escreveu influenciado pelos homens da ciência de sua época. E no século XX, esse termo não apropriado, os selvagens, né? Que isso, a ciência já atualizou esse pensamento. Não foi o Adolfo que atualizou, coitado do Adolfo, não é nada, né? E nesse ponto, né? Porque a obra de Kardec em si, ela não precisa ser atualizada. Ela é riquíssima, como já foi muito bem dito hoje aqui várias vezes. E por outro lado, Kardec esteve à frente do seu tempo, né? Porque ele avançou em questões como a discriminação das pessoas e os direitos da mulher, numa época que o preconceito era considerável. A mulher, por exemplo, tinha um papel de obediente, serva, submissa, sofria agressões físicas, psicológicas, sexuais. E segundo Kardec, a igualdade da mulher era um direito natural. E o Espiritismo inaugurou a era da emancipação da mulher. Só que isso, gente, meu tempo já acabou e também é tema para outra pesquisa. Tá bom? Então, na verdade, são temas bastante interessantes, mas que eu acho que vale uma reflexão. Não dá para esgotar o assunto. O Adolfo traz uma provocação bastante interessante, posicionando-se do porquê Kardec não ser racista sob críticas destrutivas, e faz uma proposta, tem um comentário lá, mas o último comentário, depois dos recados finais, a gente vai trazer aqui perspectivas de novas discussões nos próximos encontros. Porque você fala assim, tem direito a uma pergunta, ninguém estava perguntando, mas assim, vou utilizar o direito a uma pergunta.
para parabenizar o Adolfo e ressaltar o quanto a história, a perspectiva histórica, pode contribuir para compreender o espiritismo no seu contexto de constituição e no seu contexto de evolução no sentido histórico. Então a perspectiva histórica e também a perspectiva sociológica, elas vão dar um olhar diferente de a gente olhar a obra de Kardec como se fosse um plano, uma perspectiva de um plano. A obra de Kardec tem que ser vista no seu relevo, no seu processo de construção. E a apropriação de Kardec pelos espíritos de cada tempo, ela não tem fim, né? Em cada novo momento histórico, nós teremos releituras de Kardec e, de alguma forma, novas práticas vão surgir de acordo com os contextos. É isso que eu gostaria de parabenizar o Adolfo. Até pensei que eu tinha perdido o trabalho dele, mas o trabalho dele era outro. Tá. Muito bem. Nós agradecemos, então, aos comentários, agradecemos mais uma vez ao Adolfo.